Fiéis celebram o Dia de Reis e Epifania do Senhor. Conta de luz pode ficar mais barata para os consumidores. E ainda, Atlético tem novo técnico e Cruzeiro enfrenta demissões neste início de ano. Hoje é segunda-feira, dia 6 de janeiro, e o Horizonte Notícias já está no ar. Olá! Fiéis celebraram neste domingo, no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, a Epifania do Senhor, data em que o menino Jesus foi apresentado ao mundo, com missa, procissão e apresentação da tradicional Folia de Reis. A Epifania do Senhor é a festa que comemora a manifestação de Jesus Cristo como Messias, o Filho de Deus e Salvador do mundo. Popularmente conhecida como Dia dos Santos Reis, marca a visita dos Reis Magos a Jesus. A manjedoura para nós é um grande chamado para todos nós cristãos irmos a essa manjedoura onde está a palavra, buscar ali ensinamento, buscar ali a força bela da conversão que nos leva à missão. Epifania significa manifestação pública. Os Reis Magos representam todos os povos e nações chamados ao encontro de Deus. Assim como aqueles 3 Reis Magos sentiram a força da estrela guia, indicando para eles um caminho, mesmo diante as dificuldades, mas encontraram Maria e o menino ali deitado na manjedoura, sentiram uma grande alegria. Grupos de Folia de Reis entoaram cânticos e fizeram orações em apresentação que uniu fé e cultura, fazendo referência à visita dos Reis Magos ao menino Jesus. A fé é aquilo que nós já trazemos dentro de nós mesmos, né? E a cultura são aquelas dos nossos antepassados, aquelas pessoas que nós já foram, né? Que tinham essa cultura e nós temos obrigação de estar levando essa cultura para frente. Então esse ajuntamento é muito importante. Os peregrinos caminharam em procissão até o ponto mais alto da Serra da Piedade, passando pelos 5 presépios do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Hoje é dia das Folias de Reis saírem visitando todos os presépios, cantando e dançando, como uma manifestação da fé popular, de agradecer a Deus por ter trazido até nós, encarnado em nossa vida, o Deus menino. E atenção, começa a valer agora em janeiro a Tarifa Branca, um programa do governo que permite que consumidores paguem menos pela energia elétrica. Mas é preciso ficar atento, porque a tarifa só é vantajosa para quem souber usar a energia na hora certa. O ideal é evitar o consumo de energia entre 5 da tarde e 8 da noite. Confira. No apartamento do André moram 2 pessoas. Todos trabalham durante todo o dia e chegam em casa no início da noite, horário considerado de pico no consumo de energia elétrica. Para economizar, o jornalista deixa os eletrodomésticos e eletrônicos desligados da tomada e só liga quando vai usar. Mesmo assim, a conta de luz vem cara. Eu acredito que a gente acaba, deixando algumas lâmpadas acesas, algumas coisas assim, então a gente acaba esquecendo, Eu tento desligar o micro-ondas, não deixar alguns objetos ligados, mas acaba que o banho, naturalmente, já gasta, Algumas roupas que a gente vai passar, Acho que acredito que seria isso que gasta mais. Mas o André agora poderá economizar na conta de luz. A chamada Tarifa Branca pretende incentivar a redução do consumo de energia em até 20%. O consumidor interessado em aderir ao programa precisa comparecer à CEMIG e comunicar a adesão. Depois é só prestar atenção nos horários em que vai usar a energia. Depois das 21 horas e até as 16 horas do dia seguinte, que a tarifa fica um pouco mais barata. Ela chega a ser até 17% menor. E nos sábados e domingos e feriados nacionais é um horário livre, é todo considerado fora ponta. Mas atenção, quem aderir à tarifa branca e usar energia dentro do horário de pico vai pagar mais caro, pois o custo é mais alto do que o da tarifa convencional. Se ela for utilizada também no horário intermediário, no horário de ponta, ela pode ser até mesmo uma dor de cabeça para aquele consumidor que, ao receber a sua conta, pode ter uma surpresa de ter uma conta ainda maior, porque o consumo dele se concentra dentro desse horário que é mais caro na tarifa branca. Tarifa branca e bandeira tarifária são coisas diferentes. A bandeira tarifária ela é uma sinalização do custo de geração. A tarifa branca é uma modalidade tarifária.
A partir deste ano, o Ministério da Saúde, por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS, vai ampliar o público prioritário das vacinas contra a gripe, também conhecida como influenza, e contra a febre amarela. Crianças de 4 anos de idade agora vão contar com um reforço contra a febre amarela. Antes, elas eram imunizadas somente aos 9 meses de vida. Já a vacina da gripe, que era destinada a idosos acima dos 60, agora também será aplicada em pessoas a partir de 55 anos. O objetivo dessa ampliação é elevar o público prioritário, beneficiando um número maior de pessoas e buscando reduzir internações e óbitos decorrentes dessas doenças. E chegou a hora de conferir as vagas de emprego disponíveis no Cine da capital. 2 vagas para auxiliar de pintor de automóveis, ensino fundamental completo e 6 meses de experiência, salário de R$ 1.227. Vaga para bombeiro civil, ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário de R$ 1.835. A vaga aceita pessoa portadora de deficiência. Vaga para eletricista de manutenção eletroeletrônica, ensino médio completo, concurso de técnico em eletricidade, salário de R$ 2.975. O Cine funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Informações pelo site da Prefeitura ou então pelo aplicativo Cine Fácil. E agora vamos atualizar os destaques do futebol mineiro com Rafael Nobre, que já está aqui no estúdio. Rafael, agora é oficial. Atlético tem um novo técnico para a temporada de 2020. Pois é, Vanessa, tudo bem? Tudo bom. Legal, tudo jóia. Finalmente, né, o Atlético pôs fim a essa novela que já se arrastava há algumas semanas. O Rafael Dudamel, ex-goleiro e técnico da seleção venezuelana, que tinha já anunciado o seu desligamento com a seleção venezuelana há algumas semanas. Na verdade, era uma novela que muita gente já imaginava que o desfecho seria esse mesmo, já né, Vanessa? Já sabia o final, né? A gente já sabia o final dessa novela, exatamente, tinha esse spoiler. E o Rafael Dudamel fez um trabalho muito forte desde 2016 com a seleção venezuelana, que começou desde as categorias de base, que deve ser uma tendência também no Atlético, que vive uma crise financeira, como a maioria dos clubes brasileiros do Brasil vive também, não só nesse ano, mas já vem há alguns anos se arrastando. Ou então deve ser a tendência trabalhar mesmo com as categorias de base, já começou agora a Taça São Paulo na última semana, então a tendência é que mesmo o Atlético faça esse trabalho mais voltado para as categorias de base. Tem, claro, algumas moedas de troca, como tentou a troca do Otero com o Eduardo Sacha, atacante do Santos, foi prontamente recusada pela equipe santista, mas tem também outros jogadores, como o Casares, como o Vina, que podem ser boas moedas de troca, já que o próprio presidente Sete Câmara disse que Casares é um jogador que não deve permanecer no Atlético e tem um bom mercado. Rafa, e demissões, contratações, início de ano movimentado aí para Cruzeiro e América. Exatamente. Vamos começar falando do Cruzeiro, que na última semana demitiu mais de 80 funcionários entre cargos de pessoas físicas e pessoas jurídicas. E as demissões, Vanessa, devem continuar mesmo nesse ano e provavelmente durante todo o ano. Alguns cargos devem deixar de existir, inclusive. Nessa semana, mais demissões devem acontecer no Cruzeiro, que também segue uma mesma política, essa política de reestruturação, de austeridade. O Conselho Gestor já afirmou que tem um teto salarial de 150 mil, o que provavelmente vai fazer com que outros jogadores deixem o Cruzeiro, o caso do Dedé e do Edilson. E o América, para a gente poder finalizar, Vanessa, o América contratou o quinto jogador para a temporada de 2020, é o Léo Passos, que estava no Londrina, fez 5 gols em 17 partidas, jogador de 20 anos. Rafa, muito obrigada pela sua participação. Você volta no final da semana para nos atualizar mais. Legal, um abraço. Obrigada, tchau, tchau. Viu? Vamos falar de ciência agora. O explorador Mars 2020, que vai decolar em direção ao planeta vermelho no próximo ano, vai procurar traços de vida, mas também abrir caminho para futuras missões tripuladas. Este é o explorador Mars 2020. Ele partirá para o planeta vermelho em julho, buscando traços de vida, mas também preparando o caminho para futuras missões tripuladas. O explorador, que chegaria a Marte em fevereiro de 2021, tem 23 câmeras a bordo, 2 ouvidos que permitirão escutar o vento marciano
e lasers que serão usados para análises químicas. Ele também tem braços articulados de quase 2 metros e uma broca capaz de perfurar e abrir pedras em locais que os cientistas identificam como potencialmente aptos para a vida. O veículo espacial da NASA permanecerá ativo por pelo menos 1 ano marciano, que dura aproximadamente 2 anos terrestres. Se os planos se concretizarem, uma missão seguinte seria lançada em 2026 e ficaria encarregada de coletar os tubos com as amostras e colocá-los em um foguete que estaria orbitando em torno de Marte, até encontrar outra sonda que finalmente traria o material à Terra. O governo equatoriano apresentou centenas de peças arqueológicas repatriadas da Alemanha. Entre os objetos, há estatuetas com representações humanas e de animais, colares, vasos, jarros, espelhos e machados feitos com ouro, pedra e cerâmica. Centenas de peças arqueológicas pré-hispânicas estão de volta ao Equador. O governo apresentou uma coleção de 536 artefatos repatriados da Alemanha nos últimos 4 anos. Entre os objetos, há estatuetas antropomorfas e zoomorfas, colares, vasos, jarros, espelhos e machados feitos com ouro, pedra e cerâmica. A coleção voltou ao país por iniciativa dos herdeiros de Joseph Ratzinger, um cidadão alemão já falecido que viveu no Equador de 1975 a 2005. O chanceler não disse se o translado foi feito de maneira legal. No Equador, o transporte internacional de bens arqueológicos é considerado crime, que pode dar prisão de 7 a 10 anos. O país criou, em 2010, a Comissão de Luta contra o Tráfico Ilícito de Bens Patrimoniais, que conseguiu recuperar mais de 13 mil peças culturais que estavam dentro e fora do país. E o Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para rever esta e outras edições, acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. A gente volta amanhã, 8h45 da manhã, e é claro que eu te espero. Até lá!